70 anos de vida, todo o Império Romano já havia sido evangelizado. Paulo acreditava que Jesus viria nos seus dias. O Evangelho será pregado em todo o mundo, colocando em prática a última ordem, o último mandamento de Jesus. Mas ele também foi aprendendo, foi compreendendo através do estudo e através das revelações de Deus. Ele também foi compreendendo que havia um espaço ainda. Queridos, a pandemia e as crises que se apresentam nos indicam que estamos vivendo em momentos muito difíceis. Está virando um funil. Eu estava conversando com um vizinho do meu prédio e ele falou: olha, rapaz, ele já tem 77, 78 anos. Ele disse: cada ano que eu faço parece que o funil diminui um pouco, vai ficando mais apertado. E nós estamos vivendo num funil como este, e as coisas estão ficando difíceis. Por isso é importante compreender como essa reação contribui para que a igreja de hoje, aprendendo com a igreja lá de trás, que vive nos tempos finais, possa ser abençoado de uma forma especial. Os dias serão difíceis, mas nós temos quem ao nosso lado? Jesus. O Espírito Santo. E nós precisamos, queridos, rogar por esse Espírito, rogar por Ele. Nós deveríamos, a primeira coisa do dia, até a última coisa do dia, pedir pelo Espírito Santo. Hoje, nós necessitamos do Espírito Santo, não somente para cumprirmos a missão, mas para mantermos a nossa vida espiritual ligada ao Pai, porque sozinhos nós seremos cirandados e seremos lançados para longe do nosso querido Deus. Por isso é importante compreender como essa reação contribuiu para que a igreja atual, que vive nesses tempos, possa ser abençoada. Nesse tema, nós vamos compartilhar 3 características da reação dessa igreja poderosa. A primeira era uma igreja que se unia em oração. A igreja primitiva se unia em oração. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos nos unir em oração. Entre os primeiros crentes havia assim uma relação equivalente à de uma irmandade, de uma família. Hoje nós não chamamos um ao outro de irmão à toa, porque nós entendemos que quando nós entramos para o reino, nós somos adotados por uma família, e eu e você, nós somos irmãos, e o Espírito Santo é o nosso líder aqui nesse mundo, e ele vai nos conduzir até o céu. E essa foi uma das fortalezas da primeira igreja, uma relação que lhes permitia se unir e apoiar em meio às provações. Quando nós estamos em grandes dificuldades, nós orando, o Senhor vai fazer a diferença na nossa vida. Quando eu saí da igreja de São Bernardo do Campo, eu fiquei lá 6 anos, nós montamos, logo que chegamos lá, uma corrente de oração. E essa corrente de oração funcionou por muitos anos. Então, como que funcionava essa corrente? Tinha uma pessoa que era responsável por essa corrente. Ela era eleita na comissão da igreja. E aí ela ia escolhendo, ela escolhia o segundo escolhia o terceiro escolhia o quarto, e escolhendo, e praticamente toda a igreja participava dessa corrente. Então você ligava para o primeiro ligava para o segundo ligava para o terceiro. Hoje é muito mais fácil, você passa uma mensagenzinha. Naquela época não tinha esses programas de mensagem. E eu me lembro uma ocasião que eu tive um problema muito sério. Um indivíduo me ligou na associação e disse: pastor, eu preciso falar contigo. Era uma sexta-feira pela manhã. Eu falei: está bem, pode vir. Era umas 8h30 da manhã quando ele me ligou. Quando foi mais ou menos umas 10h30, pastor, eu estou indo, não saia, me espere que eu vou chegar. Estou saindo daqui onde eu estou e vou chegar, preciso falar contigo.
E eu perguntei: quem é você? Eu sou o fulano de tal e pertenço à igreja tal. Tá bom. Quando foi mais ou menos umas 5 para meio-dia, ele falou: pastor, segura aí, eu sei que fecha meio-dia, mas eu vou chegar meio-dia e 20. Tá bom. Ele chegou por volta de meio-dia e 20, na sexta-feira não tem expediente à tarde, a maioria dos funcionários já tinham ido embora, a associação já estava com um movimento bem pequeno. Ele chegou, sentou à minha frente, estava com uma bolsinha azul, e ele me contou uma história. Ele falou: pastor, eu tenho um filho e tenho uma esposa, não vivo com ela, mas o meu filho está doente e está em estado terminal. O pastor da minha esposa já orou por ele, mas não resolveu nada, mas eu sei que se um pastor adventista orar por ele, ele vai ser curado. Pediu o nome da criança, pediu o endereço dele, ele falou: não, eu só saio daqui contigo. E aí ele abriu aquela pastinha, tirou um 38 de dentro, mostrou que estava carregado, colocou em cima da mesa e falou: pastor, se você for lá orar, e essa criança não for restabelecida, eu dou um tiro na minha cabeça, porque eu não tenho condições de conviver com uma situação dessa. Aí ele queria que eu fosse, e eu já comecei a ficar preocupado. Aí eu saí dali da minha sala, fui até a sala da minha esposa, falei: olha, aciona a corrente de oração, porque eu estou numa situação bastante complexa. Até então eu achava que esse cidadão era o pai de uma criança, que ele se mataria se a criança não fosse curada. Aí eu falei: você está de carro aí? Não. Então me dá o endereço que daqui 2 horas eu chego na tua casa. Não, você vai lá na tua casa, pega o carro, que eu sei que você mora bem pertinho daqui, e volta para cá que nós vamos com o seu carro. Na hora que eu estava saindo, encontrei um pastor Cirilo, falei: pastor, olha, eu estou com um cidadão assim, 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 você cuida dele aqui enquanto eu vou pegar meu carro em casa e já volto. Nesse momento, já estavam orando, e as coisas começaram a acontecer. Quando eu cheguei com o carro, o pastor Cirilo, que já estava vestido para ir jogar bola, ele falou: Ismael, eu vou te acompanhar. Ele nem sabia que o homem estava armado. Eu vou te acompanhar. Tá bom. Aí nós entramos no carro, eu abri o porta-mala, pedi para ele colocar a pasta no porta-mala. Ele colocou, mas logo já mudou de ideia, tirou. E aí entrou, sentou do meu lado, e naquele momento ele emudeceu. Ele abriu a bolsa, colocou a mão dentro da bolsa e emudeceu. Só falou: entre a esquerda, entre a direita. E aí eu fui puxar a papo e falou: não tem conversa mais, só faça o que eu mandar. E aí eu percebi que nós estávamos numa situação difícil. Nós fomos até um certo local, e ele falou: olha, eu não tenho filho, eu não tenho esposa, eu sou membro de uma facção criminosa de São Paulo, e eu fui mandado lá na associação para te sequestrar. Mas alguma coisa está mexendo comigo, ele dizia, alguma coisa está mexendo comigo, e eu não vou te levar para o esconderijo, para o cativeiro, ele falou, que está bem aqui pertinho. Então você vai descer agora. Ele ia descer do carro. Você me dá o que você tem aí, para eu aplacar a ira lá, e siga o seu caminho, porque eu não estou em condições de te levar para lá, porque alguma coisa está me impedindo de eu levar você para o cativeiro. Então você vê como que é a oração. E se nós não temos essa irmandade, essa família que está junto conosco para orar por nós, nós não conseguimos resistir às situações. Hoje eu poderia nem estar vivo, mas Deus tinha um plano. Aliás, eu já fui condenado à morte 4 vezes, esta foi uma delas, mas Deus nos livrou. Essa relação se fortalece na adoração. Por isso que Deus investe numa igreja, por isso que nós da comunidade gastamos um dinheirão para manter uma igreja, porque nós precisamos ter esse senso de família. Eles se reuniam nas casas e no templo, mas naqueles 10 dias eles foram para um lugar reservado.
Hoje, nós estamos nesses 10 dias, num lugar reservado, buscando poder, e precisamos, queridos, deste poder. Todos os sábados, ao congregarem no culto e em cada reunião em que em grupos unidos, louvo a Deus, os crentes participam dessa experiência, desse ajuntamento. Nós precisamos de estarmos unidos um ao outro, mas também precisamos da unção do Espírito Santo. O leão, quando ele caça, normalmente ele vai atrás de um bando, mas ele, de maneira muito inteligente, ele bota um terror sobre o bando, até que um animal se desgarra do bando. Quando se desgarra, aí ele foca juntamente com a sua equipe naquele animal, e ali eles pegam. Então nós estamos seguros se nós estamos em família. Nós estamos seguros se nós permanecemos em família. O segundo, queridos, a igreja une-se na palavra. A unidade da igreja está no estudo da Bíblia. E a igreja tem feito um esforço muito grande para nos incentivar a estudar a Bíblia. Nós temos aí a meditação matinal, que este ano é da irmã White, um livro fabuloso. Tenho me deliciado todas as manhãs com cada mensagem deste livro. Nós temos agora o incentivo para estudar um capítulo da Bíblia por dia, reavivados por sua palavra. E nós temos vários voluntários aqui no Brasil que fazem um pequeno comentário. Eu sigo 2. Eu sigo o pastor, é um peruano, trabalha na divisão. Nesse minuto me sumiu o nome dele, mas eu sigo esse peruano. Todos os dias eu ouço a mensagem que este pastor coloca lá, e também um que eu compartilho no grupo com vocês, aquele dos desenhinhos ali. Então, e logo após eu leio com muita tranquilidade, com muita calma, aquele verso depois dos comentários, e isso tem me ajudado muito. O centro da nossa mensagem, queridos, nós não podemos nos esquecer, não é o Espírito Santo. Quem que é? Cristo. Cristo é o centro da mensagem. O Espírito Santo está aqui para nos conduzir a quem? A Cristo. Porque Cristo é o único que pode nos oferecer o quê? A salvação, a transformação, a mudança. O Espírito Santo nos ajuda nesse processo, nos ajuda na formação de uma natureza espiritual, mas Ele não nos salva, Ele nos conduz, nos impulsiona a Cristo. O estudo das Escrituras é para conhecermos a Cristo. Quando nós estudamos a Bíblia, ou está falando a respeito de Cristo, ou a respeito das profecias que falam de Cristo. Mas toda a Bíblia fala a respeito de Cristo. Tudo se baseia no que Ele fez e no ministério que desenvolve para a nossa salvação. Jesus está no ministério, desde que Ele foi para o céu. Ele assumiu um lugar à direita do Pai, e lá por um bom tempo Ele trabalhou como o nosso mediador, e hoje, além de mediador, Ele também está como um juiz, está julgando, está fazendo a purificação do santuário, e no momento certo Ele vem nos buscar. Então, quando ressuscitou, Jesus dedicou tempo para que os seus discípulos pudessem consolidar a sua fé nele através das Escrituras. Então, tudo aquilo que eles estudaram, tudo aquilo que Jesus ensinou, na teoria e na prática, parece que só caiu a ficha quando Jesus morreu. Quantas vezes Jesus dizia que ele teria que ir para Jerusalém e deveria entregar a sua vida, e os discípulos parece que não conseguiam entender isso. Por quê? Porque eles estavam com um foco, e o foco era num reino terrestre, quando Jesus se tornaria o rei, libertaria a nação de Israel dos romanos e transformaria Israel na maior nação do mundo. Esse era o foco dos discípulos. E muitas vezes nós temos um foco, e esse foco inibe
de nós entendermos a verdadeira questão. E os discípulos só conseguiram entender essa questão quando Jesus foi morto. Tá certo? Então, queridos, a igreja de Deus é guiada e sustentada pela palavra, que é o centro e o sustento da nossa fé. Eu não posso deixar um único dia de ter contato com a Bíblia, porque quando eu deixo de ter contato com a Bíblia um único dia, eu estou perdendo terreno, perdendo espaço, porque o inimigo está constantemente ao nosso redor, tentando mudar aquilo que Jesus está ensinando para nós. Por isso que nós precisamos hoje, mais do que nunca, do Espírito Santo. E nós aceitamos o Espírito Santo pela fé. E a fé é a segura e firme, porque se baseia no que Deus expressa em sua palavra. Nós conseguimos acreditar em Deus, nós conseguimos acreditar nessas promessas maravilhosas de Deus, nas transformações, nas mudanças, na salvação que acontece aqui neste mundo e na salvação que acontecerá quando nós estivermos livres da presença do pecado, através da fé. Por isso, como os primeiros crentes, hoje nós precisamos fortalecer hábitos diários de estudar, de meditar e de conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus é muito importante. E o terceiro, a igreja une-se em oração. Queridos, há milhares de pessoas em ignorância, os quais nós precisamos adverti-los. Não ignorância no sentido da vida, ignorância com respeito à Bíblia. Muitos andam com a Bíblia debaixo do braço o tempo todo, mas não abrem, e quando abrem, leem e não entendem. Por quê? Porque estão com outro foco, estão pensando numa outra situação. Muitos hoje vão para a igreja atrás do quê? Dinheiro, de riquezas, de melhorar de vida. Muitos têm um foco de que Jesus vai mudar a sua vida aqui nesta terra, não está preocupado com o céu. Então, existem milhares de pessoas em ignorância, os quais poderiam ser advertidos. Por isso que veio o conselho: orai como jamais orastes, pedindo o poder de Cristo, pedindo o poder do Espírito Santo. Orai pela inspiração de seu Espírito, para que sejais tomados de um desejo de salvar os que perecem. Isso está escrito no livro Cuidado de Deus, página 366. Queridos, nós precisamos nos unir em oração. A partir do versículo 29 do capítulo 4, quando nós lemos lá o capítulo 4, é apresentado o encerramento dessa reunião com uma poderosa oração, desses 10 dias. E vamos considerar pelo menos 3 elementos dessa oração. O primeiro, nós quando oramos, nós precisamos pedir ousadia para compartilhar a palavra. Os discípulos até então eram pessoas pacatas, pessoas simples. Mas quando eles receberam a unção do Espírito, aí eles enfrentaram as autoridades, eles enfrentaram a polícia, eles enfrentaram os perseguidores, eles enfrentaram os críticos. Para eles não havia barreiras mais. Por quê? Porque eles se tornaram ousados na pregação do Evangelho. Paulo sofreu horrores, foi espancado, foi todo tipo de atrocidade que poderiam ser feitas a um ser humano, foi feito com Paulo. Mas ele não perdeu o entusiasmo e não perdeu a ousadia. Por quê? A comunhão com o Espírito. Ele pedia
isso a Deus. Nosso Pai Celestial, queridos, deseja que seus filhos trabalhem fervorosamente para cumprir o seu propósito a respeito daqueles que estão do lado de fora. Você sabe como que nós podemos nos manter salvos? Salvando outra pessoa. Uma certa ocasião, 2 amigos estavam atravessando um campo de neve, e o seu amigo estava muito ruim, muito mal, e ele pegou esse amigo, colocou nas costas e falou: eu vou te levar. Ele falou: não adianta, eu não vou conseguir chegar, eu vou morrer antes. Não, mas eu vou te levar. E colocou nas costas e começou a andar e caminhar naquela neve, naquele frio terrível, e realmente quando ele chegou, o seu amigo já estava morto. Mas pelo esforço que ele fez para carregar o seu amigo, ele se salvou. Então nós só permanecemos salvos se nós estivermos envolvidos numa missão de salvar alguém. É isso que vai nos dar a motivação necessária, é isso que vai nos dar a energia necessária, a fé necessária para podermos avançar. Deve orar pedindo poder. Mas, queridos, quando nós oramos pedindo poder, o que nós devemos fazer? Está na sequência. Esperar poder. Algumas vezes nós oramos pedindo poder e levantamos e saímos sem. Se nós estamos orando pedindo poder, nós devemos esperar poder e esperar receber este poder, a fim de que cresçam até a estatura plena de homens e mulheres em Cristo Jesus. Nem todos os membros da igreja cultivam a piedade pessoal, por isso não compreendem a sua responsabilidade pessoal. Muitos de nós estamos com foco em outras coisas. Muitos de nós não estamos com foco na mensagem, na palavra do Senhor, com foco da missão que Jesus colocou diante de nós. E olha esse texto, Cuidado de Deus, que foi escrito em 1900. Essa é uma pergunta: estamos fazendo isso? Há milhares de milhares em ignorância, os quais poderiam ser advertidos. Ela repete novamente nesta página: orai como jamais orastes, pedindo o poder de Cristo. Orai pela inspiração do Espírito Santo, tomados de um desejo de salvar aqueles que querem. O segundo item que nós tiramos ali do finalzinho do verso do capítulo 19, ou 29, do capítulo 4, é pedir que a mão de Deus se estenda para nós. Pedir que a mão de Deus se estenda. No livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, ela diz o seguinte: enquanto a todos dirige o convite para irem a Ele e serem toda a alma, ou melhor, e serem a Ele salvos, comissiona seus anjos para prestar divino auxílio a toda a alma que a Ele se achega, com arrependimento e contrição. E pessoalmente, o próprio Deus, pessoalmente, por meio do Espírito, Ele está no meio da sua igreja. Então vamos ler de novo esse texto? Enquanto a todos dirige o convite para irem a Ele, Deus está dirigindo esse convite, e serem salvos, Ele comissiona os seus anjos para prestar divino auxílio a toda a alma que a Ele se achega com arrependimento e contrição, e pessoalmente, por meio do seu Espírito, está no meio da sua igreja. Queridos, o Espírito Santo está, ou melhor, Deus, o Espírito Santo, Jesus, está trabalhando diretamente para a salvação da nossa igreja. E quem é a igreja? É essas 4 paredes aqui? Não. Aqui é apenas um local onde a igreja se reúne, onde a igreja vem para celebrar. Mas a igreja é você e eu. E terceiro, pedir que todos sejam cheios do Espírito. Hoje nós precisamos mais do que nunca da unção e da presença do Espírito Santo. A igreja primitiva era uma igreja
com todos os seus membros, com ousadia missionária. E é por isso que em 70 anos eles alcançaram todo o território do Império Romano. Eles eram cheios do Espírito Santo. A igreja do primeiro amor, a igreja de Éfeso, lá de Apocalipse. E a igreja remanescente que terminará a obra terá todos os membros com que tipo de comportamento? Ousadia missionária. Cheios do Espírito Santo. Então, queridos, o que nós precisamos hoje? Oração. Precisamos orar. Precisamos buscar a presença do Senhor. E eu faço um paralelo entre a igreja remanescente e a igreja primitiva. E com isso nós encerramos. A igreja primitiva unida, que adorava ao Deus Criador. Como deverá ser a igreja remanescente? Não tem diferença. A igreja primitiva firme nas Escrituras. Os remanescentes firme nas Escrituras. A igreja primitiva, ousadia missionária e cheios do Espírito Santo. A igreja remanescente. Queridos, não existe uma fórmula mágica. O caminho Deus já nos deu. As orientações Ele nos deu e está aqui. O poder Ele nos deu e está conosco. O poder do Espírito Santo. Nós tivemos a primeira chuva serôdia, ou melhor, a temporã, e agora nós estamos na iminência da chuva serôdia. E essa chuva serôdia, ela não vai ser derramada sobre todos e de uma maneira igual para todos. Não. Pessoas vão recebendo, e hoje já estão recebendo essa chuva serôdia de maneira abundante. Nós temos visto trabalhos que têm sido feitos no Brasil e fora do Brasil, e milhares de pessoas têm se convertido. A irmã White diz que chegaria um tempo que em torno de 3.000 pessoas seriam salvas num só dia. E hoje nós já temos uma média até maior do que isso. Em torno de 4.500, 5.000 pessoas são batizadas todos os dias, levando em consideração os 365 dias do ano. Nós estamos no caminho, mas precisamos parar, ir para o cenáculo e rogar pela presença do Espírito Santo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nós possamos encontrar nesses 10 dias e na nossa vida de comunhão e de oração aquilo que nós estamos procurando e aquilo que nós necessitamos para nos mantermos salvos. A salvação é pela graça, mas a obra mostra se nós estamos salvos ou não. Então que as nossas obras possam ser obras ousadas para nos levar um dia para estarmos com Cristo no reino celestial. Que Deus os abençoe, é o meu desejo nesse momento. Amém. Antes do nascer do sol eu venho a ti, para um novo dia contigo começar. Sempre estás a me esperar e me ofereces teu poder e amor, e como servo me entrego ao meu Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Tudo de mim em resposta ao tudo de Deus. Fiel por prazer e leal pra te agradecer.
agir, no meio Deus, no meu falar. Sou um templo pra glória do Senhor. Meus talentos para o teu louvor. Meus tesouros dou por amor. Meu melhor te dou. Oremos. Querido amado Jesus, muitas glórias te damos, porque o Senhor sempre cuida dos seus filhinhos com amor eterno. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de poder aprender sobre Ti, de poder nos aproximarmos mais do Teu santo amor. Por favor, Senhor, nós te rogamos que o Senhor nos ajude a entender que sem Ti nada somos. Que a gente possa ter em mente essa necessidade de colocar o Senhor sempre em primeiro lugar em nossa vida. Ao levantar, ao cantar, ao andar, ao trabalhar, em tudo que fizermos, tudo, que possamos estar sempre ligados a Ti. Que o nosso coração seja único e exclusivamente para Te servir. Que as outras pessoas possam enxergar isso em nós. Que todos possam ver que nós somos um espelho, um reflexo de Ti. Por favor, Senhor, nós Te rogamos, limpa o nosso coração, limpa a nossa mente, nos dê sabedoria dos altos céus, para que possamos saber explicar para as outras pessoas esse Teu amor por nós, e que eles possam sentir também essa necessidade de estar ao Teu lado todos os momentos da vida. Por favor, Senhor, nós sempre Te rogamos a Tua santa presença em nossa vida. Esteja conosco agora ao irmos para os nossos lares. Que possamos guardar essa mensagem no nosso coração para que possamos usar diariamente. Por favor, Te rogamos em nome de Jesus. Amém. E amanhã tem mais. Amanhã esperamos vocês novamente aqui. Graças a Deus. Quero ganhar mais um livro.